Então, boa noite. Vamos começar aí a gravação dessa aula, né? E aproveitando aí para dizer para o pessoal de letras, né, que a aula vai estar disponível para todos aí na disciplina Língua Portuguesa com ênfase na leitura e escrita. Então, iniciando a aula aqui, vamos falar da história da escrita, da produção sócio-histórica e a entrada na escola. Como que aconteceu, então, a história da escrita e a produção sócio-histórica e quando que ela entrou na escola como processo também de ensino, né? Então, nós vamos estar trabalhando então, com essa primeira unidade nesse momento e colocando aí os objetivos dela, que é reconhecer as diferentes formas de apresentação da escrita, desde a sua forma inicial até os dias atuais, e também analisar a importância e a função da escrita na comunicação desde o seu advento até os dias atuais. Então, desde o que antecedia essa ideia, né, da escrita como comunicação e o que ela revolucionou nesse tempo todo histórico, né? Relacionar a história da escrita com a escolarização. Então, quando ela entra na escola. E para isso vamos falar então do primeiro desafio lá que fala o seguinte, que traz o seguinte propósito e fala de um aluno de 14 anos que gosta muito de estudar sobre línguas e seus funcionamentos de enigmas e é muito criativo. O nome dele é Maurício, que certo dia entregou à professora uma folha de papel com vários símbolos escritos e disse que se tratava de uma mensagem, desafiando a professora a decifrá-la. Para auxiliá-la na tarefa, o aluno entregou-lhe somente os símbolos correspondentes às vogais do seu alfabeto hipotético, cabendo a ela descobrir os símbolos referentes às consoantes, pois cada um dos símbolos criados pelo aluno correspondia a uma letra do nosso alfabeto. André achou a iniciativa do aluno interessante e decidiu participar, mas antes de iniciar a tarefa, ela precisava checar as suas conclusões. Que tipo de escrita foi criada pelo aluno? E de que maneira ela poderia descobrir a mensagem contida naquele papel? Então, a ideia sempre é todo código, para ser decifrado, precisa ter algum aspecto que promova a sua decifração, né? Então, nesse sentido, esse desafio coloca não só a professora, que já é alguém que sabe decifrar, decodificar o alfabeto, os símbolos alfabéticos, mas a invenção de novos símbolos. Então, vejo que, historicamente, foi isso que aconteceu no princípio, né? Onde a sociedade buscava uma forma de comunicar-se. Entretanto, nem todo o aspecto de comunicação evidenciava-se produtivo no sentido da comunicação, especialmente quando chegava no aspecto da decifração, né? Porque alguém inventava um código e esse alguém sabia do código, mas os outros não sabiam, né? Então, havia sempre Então, o tipo de escrita utilizado pelo aluno foi a alfabética e fonética, porque ele queria representar o alfabeto. Mas, para ele representar esse alfabeto, ele também colocou a existência de sons correspondentes, e os sons correspondentes no nosso alfabeto são das vogais e das consoantes. Então, quando eu tenho um símbolo do alfabeto hipoteticamente, que corresponde a letras do nosso alfabeto, então são símbolos que foram substituídos, né? Então, que vogal pertence que aquele tal símbolo,
E essas tentativas de encaixar as consoantes e as vogais com sentido, né, pode ser uma brincadeira muito interessante. Porém, às vezes é difícil sua decifração, e por isso precisa um diálogo no sentido de entender esse alfabeto hipotético. Por que é um alfabeto hipotético? Porque os símbolos não são os oficiais, mas pretendem representar os oficiais, né? Então vamos falar aqui do nosso infográfico na sequência. Então você vai responder ali as duas perguntas ali, né? Que tipo de escrita foi criado pelo aluno? Então, um alfabeto hipotético, né? Que se assemelha ao que busca representar o alfabeto. E de que maneira poderia descobrir a mensagem contida no papel? A professora teria que ter algumas pistas, e ela conhece o alfabeto oficial, então, para entender o alfabeto hipotético, né? E passando no quadro seguinte, no slide seguinte, nós vamos estar trabalhando então com o nosso infográfico, né? O que o infográfico traz aqui? Ele traz a trajetória da escrita através lá no portal. Vocês podem acompanhar, né? A trajetória da escrita através da história. Então, o surgimento da escrita surgiu por mais ou menos 5.000 anos antes de Cristo, e surgimento da escrita cuneiforme, né, se dava entre os sumérios e a Mesopotâmia, na marca do início da história, aproximadamente 5.000 anos antes de Cristo. E há 3.000 anos antes de Cristo, o surgimento da escrita egípcia, que é a hieróglifa, que os egípcios descobriram e desenvolveram os 3 sistemas de escrita diferentes entre si. A primeira, mais importante delas, é a hieróglifica, que gera estritamente o que era estritamente utilizado na pressão de mensagem em túmulos e templos. Então, é hierográfica, né? E logo em seguida havia a escrita hierática, que é uma simplificação de hieróglifica e demótica, utilizada pelos escritos de menor importância, ou por aquelas pessoas que escreviam informalmente, como se chama, né? Então, aí surgiram na China, 1500 a.C., primeiros símbolos ideográficos. Gráfico, ideia, gráfica, né? Os símbolos expressam ideias, e a escrita japonesa se originou dos símbolos chineses, que foram sendo aprimorados com o passar do tempo. Então, a escrita chinesa, japonesa, são as escritas com um exemplo de ideográficas, né? Que tem essa simbologia, né, aprimorados ao passar do tempo, mas é uma escrita simbólica, né, e que utiliza os caracteres ideográficos. Então, 300 anos antes de Cristo, então, ocorre o surgimento da escrita na Mesoamérica. A mais distinguível dessas escritas é a característica de todas as escritas mesoamericanas, né? Elas foram altamente complexas e pictóricas de signos, inclui as escritas maia e asteca, por exemplo, que são as mais antigas nas Américas, né? E 750 a.C. surge o sistema de escrita alfabeto grego, que é o alfabeto que se utiliza em grande parte hoje no lado ocidental. Foi adaptado do alfabeto fenício, dando origem ao alfabeto greco-romano e, por sua vez, originou o nosso alfabeto até hoje, no caso nosso, com 26 caracteres, né? Então, nós temos aí esse infográfico que ajuda bastante nessa perspectiva de entender a história, a trajetória histórica da escrita. Aí nós temos nesse período também a questão da imprensa, que se popularizou. A imprensa que nós conhecemos hoje não é a imprensa que é o jornalismo, né? Mas nós falamos de imprensa
que produzia papéis impressos, né? Popularizou os papéis impressos, numa visão muito importante, a importância do homem dominar a leitura. Então, porque havia riqueza, e até hoje há riqueza, simbolizando aspectos da leitura e da escrita por todos os lados, né? Por isso que nós vivemos numa sociedade letrada, e por isso que se luta muito para evitar o analfabetismo, para que todos tenham acesso às informações. Então, nos dias de hoje, vivemos numa sociedade predominantemente alfabetizada e capaz de ter acesso à informação. E por meio da leitura de materiais escritos, materiais impressos, e de outras naturezas, né, como informações constantes na internet e outras mídias, para aprofundar os conhecimentos sobre o assunto. Então, a metodologia do ensino da linguagem, que vamos tratar nesse capítulo, destaca despertar da necessidade do registro da comunicação e o papel da escrita na escolarização. Então, na escola, o papel importante da escola é transformar o aluno em competente nessa área, hábil nessa área de leitor e escritor também. Então, nós não concebemos a ideia de uma escola que não tenha essa capacidade, essa competência, né? Então, a história da escrita, eu já havia falado, da produção sócio-histórica, até na entrada da escola. Então, o despertar da necessidade do registro e comunicação, antes de você aprender mais a respeito dessa importância da escrita na escolarização humana, é interessante que se faça uma reflexão histórica sobre essas origens, né? O conhecimento sobre a história, como surgiu as primeiras línguas escritas e como essas foram evoluindo também. A história da aprendizagem, da escrita e da leitura através dos tempos. Aí pode ajudar você a refletir também sobre o desenvolvimento da relação dos alunos com os textos escritos. E a partir dessas manifestações pictóricas, o que são manifestações pictóricas, né? Os primeiros sistemas de escrita por volta de 5.000 anos antes de Cristo. Esses tipos de sistema, a escrita pictórica é aquela que utiliza desenhos figurativos nas cavernas. Lá você encontra muito, hoje já no início, quando está falando da história da escrita, os pictóricos eram desenhos que o homem das cavernas representava da sua caça, do homem caçando. Então não era propriamente dito uma organização de símbolos como temos nos dias de hoje, né, que é a nossa escrita com os símbolos alfabéticos já naturalizados e que são ensinados ao longo da história, né? Então ela foi utilizada largamente na antiguidade, essa escrita pictórica, né? E depois ela vai dar origem à escrita cuneiforme dos mesopotâmicos e aos hieroglíficos, daquele baseado em ideogramas, né, que são símbolos gráficos que formam caracteres e representam objetos, ideias, palavras e advinda em hipótese de hieroglifos, né? Esses caracteres japoneses, por exemplo, chineses, tiveram aí a sua escrita ideográfica, os sons e consoantes vogais representados num sistema, e a escrita consonantária, que é um sistema somente de consoantes, representada pelos símbolos ficando a cargo do leitor, ou o momento da leitura, completar cada símbolo com o som e da vogal adequada. A escrita árabe, por exemplo, se baseia nesse sistema, né? Aí nós temos a escrita alfabética, fonética, que se utiliza da representação dos sons por meio das letras do alfabeto. É importante que você perceba que nem sempre essas letras correspondem aos sons que se fala. É o caso da língua como o português e o inglês. Então, nós temos aqui no Brasil, se fala uma palavra, uma letra,
é que o som da letra não corresponde ao som do fonema, que é da sílaba, né? Mas, entretanto, então, por isso que é preciso tomar, às vezes essas línguas passam a ser muito difíceis para aprender nesse sentido. Alguns desses sistemas de escrita se utilizam de alfabetos próprios, no caso da língua portuguesa, né? E de outras aí, que a gente pode estar citando. A invenção da imprensa teve um marco na evolução da popularização da escrita e da leitura. Essa imprensa, quando eu falo, é a escrita que colocava numa máquina de prensa, né? Depois vai se chamar imprensa, as publicações, os jornais, enfim, todas as outras formas de comunicação. A invenção da escrita foi um marco significativo. Ela assinalou desde o início da história como uma área do saber, né? E também ela ultrapassou limites geográficos, ela sobreviveu às épocas, ajudando a construir ou destruir culturas, universalizando religiões, ideias, pensamentos, sofrendo alterações por meio das transliterações e traduções. Então, para Ignonet, a escrita faz de tal modo parte da nossa civilização que poderia servir de definição dela própria. A história da humanidade se divide em duas imensas eras, antes e a partir da escrita. Vivemos séculos da civilização da escrita, todas as nossas sociedades baseiam sobre o escrito, a lei da escrita substitui a lei oral, e o contrato escrito substitui a convenção verbal. A religião escrita se seguiu a tradição lendária, e, sobretudo, não existe história se não se funde sobre os textos, sobre a escrita, né? Então, o papel da escrita, qual é o papel da escrita? A escrita tem um papel preponderante, sem dúvida, né? Você sabe que desse fato se considera que uma revolução tecnológica também, mesmo que se fale de algo de 5.000 anos atrás. Então, o funcionamento do sistema escolar nos modos atuais é baseado fundamentalmente no código escrito. Nas escolas, busca o ensino e aprendizagem a partir dos moldes baseado fundamentalmente no código do escrito. Além disso, a instrução escolar constitui um pré-requisito para o sucesso do indivíduo. A criança, desde o primeiro momento do ingresso na escola, ela estabelecerá contato com a leitura e com a escrita, e essas serão as primeiras e mais importantes habilidades que ela deverá aprender. Então, desde quando ela entra, será o principal enfoque durante os primeiros anos da sua vida escolar, uma vez que, para se desenvolver nesse ambiente de ensino, ela necessita dominar o código escrito. Então, a aquisição da escrita e da leitura na escola tem como finalidade. E essa finalidade é primordial para preparar a criança para o exercício da sua cidadania. E daí vai o adolescente, o jovem, o adulto. E é por meio desse aprendizado que é oferecido na escola que a criança receberá um embasamento para se tornar um adulto capacitado e no sentido para desempenhar atividades na sociedade. Então, de forma geral e de fundamental importância que a escola possa transmitir aos alunos, além desse aspecto formal da escrita, as maneiras de fazer bom uso dela e por que da sua importância. É importante estimular os alunos a compreender os textos. É importante interpretá-los e levantar hipóteses sobre eles. E é importante também incentivando-os a usar a criatividade e desenvolver os seus próprios textos. Dessa forma, para vocês estudantes de letras, a aprendizagem da escrita acontece por completo e funciona como uma alavanca para o sucesso nas diversas áreas do conhecimento. Então vamos agora para
a unidade 2 para falar para vocês sobre a história da leitura e a produção sócio-histórica e a entrada na escola. E como isso vai ser entendido. Vamos colocar aqui primeiro, pensando já na no aspecto dessa unidade, quanto aos objetivos, identificar os conceitos de leitura, quais conceitos são esses, reconhecer o que é uma pré-leitura, uma leitura e uma pós-leitura, realizar a leitura como formadora do sujeito, né? Então, nesse sentido, vamos para para o nosso desafio aqui, né? Que fala que o seu professor, vamos aqui buscar aqui, você é estagiário do primeiro estágio do português, ou seja, aquele que para as séries iniciais do ensino fundamental, seu professor de faculdade, ele passou muitas teorias sobre linguística e planejamento didático. No entanto, pediu para que você produzisse um projeto que mostrasse o que ele pediu para você produzisse um projeto que mostrasse que a leitura é uma construção, ficando claro que a leitura é uma atividade de estruturação e também de antecipação e interpretação. Então, como você faria um esboço desse projeto para a turma? Esse é o desafio 2 que você teria, né? Então, dentre as estratégias que você teria, pode ensinar, no sentido de poder ensinar, como que você estaria pensando um esboço desse projeto? Como que você colocaria que, no sentido de que o aluno produzisse, que o aluno tivesse voltado para o planejamento voltado pelo entendimento das teorias sobre linguística e em função desse aspecto, como você montaria esse estágio aí, esse projeto, né, esse esboço do projeto. Então, focar a atenção dos alunos nas ideias principais, pensando no texto, a perguntar se os alunos entende as questões sobre o sentido de monitorar a compreensão deles, relacionar o conhecimento prévio dos alunos com a informação. Então, nesse sentido de você estar organizando um esboço, pensando aqui que você é estagiário no primeiro estágio português para os anos iniciais do ensino fundamental, e aí você estaria atendendo a essa solicitação do seu professor de faculdade. Então, vamos a esse. Seguindo, então, vamos para o nosso infográfico, que vai estar colocando exatamente os níveis de leitura que os alunos precisam alcançar. Então, quais níveis de leitura? Nós temos um nível de leitura, o nível de leitura sensorial, na letra A, sensorial, é no contato físico com o material de leitura que se começa a ler. Então, não se entende hoje, claro, nós temos o celular, o tablet, o computador, enfim, mas o livro continua aí um material analógico, físico, né, o jornal físico. Nós temos muitos aspectos que podem ser incentivados a leitura ainda tradicional, né, a leitura a partir dos materiais analógicos tradicional. Na B, nós temos uma leitura, um nível de leitura chamado emocional, que é a criatividade e o imaginário são ativados pelas nossas emoções de ler. Por isso que criar hábito de leitura nas pessoas é algo que pode ser ativado pelas nossas emoções ao ler. Tem pessoas que conseguem ter vamos dizer assim, o emocional
e a sua criatividade ativada nesse sentido, em se sentir bem ao ler, né? E a letra C é o racional, né? A leitura exige estratégias de análise e síntese para sua compreensão e interpretação. Então, normalmente, essa leitura racional, ela ocorre quando? Quando as pessoas precisam, num caso específico, profissionalmente, eles vão lá buscar essa leitura para utilização de estratégia, numa análise, numa síntese, numa compreensão e interpretação, e não é uma leitura, vamos dizer assim, livre, tranquila, de lazer, mas às vezes é aquela, não quer dizer que a de lazer não possa ser racional também, tá? Então, mas nesse sentido, dividindo em sensorial, contato, que as pessoas gostem de ter esse contato com a leitura, e o emocional, da criatividade do imaginário, da emoção de ler, e o racional pela análise, pela crítica, pela compreensão, pela análise criativa, análise síntese, né, daquele material. Então, esse é o nosso, você pode entrar lá no teu portal e ver aí os níveis de leitura que vai te ajudar a fazer aquele esboço do projeto sobre leitura lá no desafio, tá bom? Então vamos agora pensando no aspecto aqui do conteúdo dessa unidade 2. E nesse conteúdo, então, nós vamos falar sobre a metodologia do ensino da linguagem, que busca o quê? Competências, né? Que tipo de competência? Para ter habilidade interligada, ou seja, uma habilidade proveitosa e transformadora em relação ao estudo da língua, né? Então, para iniciar esse estudo, uma breve história da leitura, e que vai também até a leitura da formação de cidadãos, né? Então, como que eu formo um cidadão? Dando a ele ferramentas no sentido que ele possa também, na sua vida cotidiana, poder interpretar fatos, textos, né? Fazer análise, síntese e por aí fora. Então, a história da leitura e a produção sócio-histórica e também a entrada na escola. Essa breve história da leitura, a leitura é um objeto de estudo, né? Estudar a leitura é importante, seja pela sua história, que ela seja algo que coloque a situação no sentido de comunicação e que esses textos e pessoas possam ser a arte comunicativa. Além disso, ela sempre foi encarada como uma atividade culta, relacionada à cultura. Então, a língua, leitura, o texto, o escrever um texto, né? O escritor escreve, então esse tem atividade culta relacionada à cultura. Isso então se aplica tanto à apreciação de pequenos textos quanto à leitura de grandes epopeias, grandes poemas, grandes obras, né? Então a leitura é a sala de aula. Como é que nós pensamos isso? Nos referenciais curriculares, principalmente do Rio Grande do Sul, que está no portal de vocês, 2009, um fator interessante foi abordado lá nesse referencial. Em sua sala de aula, o professor não forma apenas alunos, ele forma cidadãos. E esses cidadãos são o quê? Do mundo e para o mundo. Dessa maneira, você, como professor, deve ter tem o dever e o compromisso com a sociedade de tentar, da melhor forma, preparar seus alunos para essa realidade. Por vezes, tão injusta e tão subjetiva com aqueles que não conseguem lê-la e entendê-la nos seus aspectos mais simples. Para a Helena Martins, ela coloca que a, a leitura tem 3 níveis. O primeiro é o sensorial, né? E o outro que ela coloca como exemplo, nesse nível sensorial, ela coloca a questão das crônicas, das charges
enfim, eles vão ter contato com todo esse material nos jornais. E aí, seguindo, nós vamos ter aí os outros dois níveis, né? O segundo nível, ela chama de leitura emocional, que eu já havia falado, né? Então, a emoção, os alunos serão questionados, tendo em vista, no sentido de expor alguma maneira, estão relatando os sentimentos nas redes sociais, por exemplo. Então, é um tipo de leitura emocional. Ainda ela dá outro exemplo, seguindo a leitura sensorial proposta pela autora, que pode se trabalhar com imagens, sons e silêncio com os alunos. Então, nesse sentido aí. Agora, a Helena Martins também apresenta o terceiro nível. Qual que é o terceiro? Se relaciona com os outros dois. Ela vai falar que ele elabora um intelecto que é permeado por aspectos sensoriais e emocionais, mas a leitura racional, ela vai conectar o leitor com o conhecimento, ou seja, ela vai possibilitar um diálogo entre eles, entre os três níveis. Assim, o leitor não somente sente o conhecimento, mas também o compreende. Então, essa é a visão racional do terceiro nível. Já a formação de cidadão, colocada aqui na obra de Paulo Freire, a importância do ato de ler, ele afirma que a relevância de formar cidadãos críticos para o mundo. E essa interpretação está associada a uma sociedade e aquilo que se vive constantemente. É quando é necessário que o leitor seja o primeiro um leitor do mundo. E afinal, a leitura do mundo vem antes da leitura do texto. Ao ler o mundo, entender como ele funciona, os sujeitos estão aptos a ler um texto. Então, ao ler esse texto, eles voltam para o seu próprio mundo com uma leitura totalmente diferente. E também eles aprendem novos sentidos e os aplicam na sua realidade. Então, a questão da leitura, né, trabalha a pré-leitura e a pós-leitura também. Para realizar uma atividade de leitura, temos que realizar um aquecimento com os alunos, uma espécie de ativação do conhecimento prévio deles, também uma sinalização do que virá adiante, do diagnóstico que eles têm em relação às leituras que eles fazem, né? Logo após uma atividade de pré-leitura, se apresenta a leitura proposta para o aluno. No entanto, a leitura não se finaliza nela mesma, ela exige que haja um fechamento pontual. E ela também vai exigir que esse encerramento se faça através da pós-leitura. A pós-leitura, consideramos então, é o momento do espaço dado à transformação. E a intervenção social, a voz do aluno sobre o que ele foi exposto desde a pré-leitura. Então, esse é o trabalho. Essa intervenção do aluno pode corroborar, quer dizer, ou refutar seus elementos provocadores da pré-leitura até a pós-leitura. Então, você deve ter em mente, portanto, que despertar o interesse pela leitura em todas as suas esferas possíveis. E aí, quais são essas esferas possíveis? É o mundo, a mídia, o livro, imagens, e todos os instrumentos e ferramentas possíveis aí da comunicação social, é fundamental para que cada vez mais se possa dialogar com o outro, que haja comunicação. Dessa forma, você deve buscar saber como e com que o outro completou esses furos constitutivos, né? Nesse sentido, pode ajudar na proeficiência da leitura dos alunos. Aí entende-se que o processo que eles buscarão nas implicaturas aí de um texto, fazendo inferências e constatações. Então, nesse sentido, aí o Jouve, 2002, ele fala que a leitura solicita uma competência, e essa competência é mais que interpretar um texto, é compreendê-lo. Então, nós temos níveis aí também da competência. De interpretação é pouco só. É preciso compreender, é tornar uma compreensão própria, e no sentido de que interpretou é dar resposta sobre aquele texto. De alguma forma,
ao ser indagado sobre aquele texto, eu ter a resposta. Mas a compreensão vai além das linhas, além das entrelinhas. E agora, falando da psicolinguística e leitura, necessidades, estímulos e instruções, na unidade 3. Então, vamos falar da unidade 3 e pensando aí sobre os objetivos da unidade 3, psicolinguística e leitura. Então, a primeira ideia da psicolinguística e leitura, necessidade de estímulos e instruções, vamos tratar lá dos objetivos. O primeiro é relacionar leitura e escrita. E a leitura e escrita a gente relaciona da seguinte forma, pensando na codificação e decodificação, né? Então, como esse objetivo trata, então, relacionar leitura escrita, codificação e decodificação. O segundo objetivo é identificar os processos específicos da aprendizagem da leitura. E como terceiro, ainda descrever alguns pressupostos teóricos da psicolinguística e da leitura. No desafio, nós temos ali, no desafio dessa unidade, nós temos falando sobre estratégias e técnicas da leitura, estão ativadas aí, né, pelos leitores para que o processo de interpretação, no sentido da aquisição e da informação, seja efetivado. Na verdade, são planos flexíveis que podem variar de acordo com a exigência do texto, mas que se fazem presente de alguma forma, tais como a seleção de informações, e a seleção de informações principais, que são seleção cognitiva, pressuposições, antecipações, inferências e verificação. Então, vamos abrindo o desafio aqui na parte, falando do desenvolvimento da leitura. Como que eu trato do desenvolvimento da leitura? Primeiro, o desenvolvimento da leitura, ele está baseado em quê? Na participação do grupo de pesquisa, no debate sobre o desenvolvimento da leitura, nos encontros, nos desafios que acontecem quando lemos e desenvolvemos a leitura. Também um dos participantes citou que existem estratégias responsáveis pela compreensão durante a leitura e qualquer forma de ser incentivadas as atividades de leituras compartilhadas. Então, nesse sentido, o desenvolvimento da leitura, ele exige algumas capacidades, né? Exige algumas estratégias, e essas estratégias podem ser utilizadas em leituras individuais, mas também podem ser aplicadas em momentos de leitura compartilhada. Isto, por exemplo, no grupo de debate sobre notícias atualizadas, sobre um clube de leitura e dessa forma. Então, nesse momento, nós temos o texto que está sendo analisado de forma conjunta. Então, dá para ver ali na imagem, né, o pessoal discutindo de forma conjunta, e aí sendo constituído por um diálogo, né, por um debate. E um outro participante trouxe uma reportagem vinculada a um jornal de grande circulação, para tratar sobre estratégias de leitura em um momento de leitura compartilhada. Então, vai lá e utiliza. Então, ele fala aqui, dá o exemplo: o Ministério da Justiça multa o Facebook em 6,6 milhões em apuração sobre compartilhamento de dados. O governo brasileiro concluiu que houve compartilhamento indevido de dados de vários usuários, né, no processo administrativo e tal. Então, nesse sentido, aí tem ali o Ministério da Justiça informou que 6,6 milhões ao Facebook do processo de investigação e compartilhamento. Então, ainda a prática abusiva por parte do Facebook, de estar... Então, nesse sentido todo aqui, você vai ter o seguinte desafio aqui. Sendo assim, pesquise sobre essa estratégia, sobre a seleção cognitiva, sobre a antecipação, inferência e verificação. E descreva de forma
argumentada sobre elas, utilizando a notícia que você acabou de ler, ou seja, você vai apresentar as estratégias, exemplifique cada um com os trechos retirados da reportagem, os quais representam cada uma das estratégias listadas, né? Então aí você tem, vendo a notícia, a seleção cognitiva, você vai dizer aonde que está a síntese das ideias, né? O Facebook multa aí a consultoria, o marketing político, os usuários aí com 400 mil brasileiros. Então, você vai estar tratando uma seleção cognitiva, a antecipação, a linguagem jornalística, né? A chamada jornalística. E a inferência é a venda de dados, é uma prática lucrativa vender dados pessoais, dados sigilosos, né? Dados que têm parte aí que devem ser, vamos dizer assim, privados, né? E a verificação, acesso à notícia, vinculado aos outros jornais, o contraponto, a informação e por aí fora. Então você vai descrever aí, veja como a notícia foi dividida, né? Em análise de seleção cognitiva, antecipação, inferência e verificação. Aí vamos na sequência no nosso infográfico para ver se você pode ajudar mais vocês nesse aspecto. Então aqui o infográfico você vai ter a trajetória do código da língua, atribuição de sentido, o objetivo é refletir sobre a amplitude dos processos de leitura, de escrita, e assim como o valor desse saber para a ação social e consciente. Então, eu coloco aqui, nesse infográfico, deixa eu só situar ele aqui, então, esse infográfico vai tratar o seguinte: leitura da decodificação à conferência de sentido. E aí nós temos o que temos aqui. Nós temos a ideia do processo de integração dos sujeitos nos diversos contextos, né? E que pressupõe domínio da leitura e da escrita, mas qual é a trajetória da aquisição da leitura e da escrita, considerando um percurso da decodificação para a conferência de sentido? Então, nesse sentido, a leitura de decodificação e conferência de sentido, ela é a partir do contato com a leitura que o pensamento pode se desenvolver. Seja ele abstrato ou concreto, sobre coisas que ele verifica como abstrato que não tem coisas palpáveis, né? E o concreto que são do cotidiano, do dia a dia, ou facilita o entendimento. A leitura, portanto, possibilita a visão de mundo e também a atribuição de sentido para esse mundo, para ele, né? Nesse sentido, a leitura é entendida como a responsável por possibilitar a atividade social reflexiva. Então, o mundo é compreendido a partir daí. Consequentemente, possibilita a relação de liberdade com e pela escrita. E, portanto, o desafio da escola é apresentar o código, é ensinar a codificar e decodificar. E, mais do que isso, estimular o aluno a conferir sentidos para ser criativo no processo de escrita a partir do domínio da leitura. Então, a escola deveria estar trabalhando na formação de um leitor e de um escritor. Aquele que lê, interpreta e compreende, e aquele que escreve com capacidade que outros possam interpretar e também compreender. Essa trajetória vai destacar a importância de colocar a prática da aquisição da leitura e da escrita a partir de estímulos que vão desafiar os alunos a conferir o sentido e a exercitar a criatividade a partir do contato com os mais diversos textos possíveis, né?
E aí, logo, deve-se estimular o contato com os diferentes gêneros textuais, que são gêneros textuais, as diferentes formas de escrita, né? Então, por exemplo, o jornalístico é um tipo de textos, de gêneros textuais. O, a, o escrito em quadrinhos é outro gênero textuais, a piada é um gênero textual, a receita é outro gênero textual. Então, o literário é outra gênero textual. Todos os aspectos de textos, né, a questão da leitura e da escrita deve constituir no domínio desse código até a etapa da produção autônoma de texto. Quer dizer, o sujeito deve se tornar um escritor. Aí, quando fala um escritor, alguém pode dizer assim, puxa, mas a escola vai transformar todos os alunos em escritores? Sim, não precisa ser escritor de livro, mas de um bilhete ou de uma carta ou de um texto, de uma lista de mercado, mas escritores vão escrever, são pessoas que dominam a escrita, né? Então vamos aqui falando da psicolinguística, essa reflexão sobre os educadores interessados no processo de ensino da aprendizagem da leitura e da escrita. Isso nós vamos chamar de psicolinguística, a partir de que eles possam refletir sobre a leitura e a escrita, sobre o código e qual o papel do professor nesse contexto de codificar e decodificar a leitura e a escrita. Então, a leitura e escrita, codificação e decodificação está tratando sobre refletir a leitura e a escrita essencial para o aperfeiçoamento das práticas de sala de aula e de modo como os sujeitos leem e escrevem, né? Então, a influência dos métodos, das metodologias efetivas que levam em conta a complexidade dessas práticas de codificação e decodificação. Também nós vamos estar colocando aqui, nesse processo e significado das práticas, né? A leitura escrita que conhece um conceito de leitura. Para a LEVA 96, a leitura é um processo que pode ser definido de maneiras diferentes, dependendo do enfoque que se emprega e na observação. Ou seja, o enfoque deve ser linguístico, social e psicológico, mas também no sentido fenomenológico. Porque, dessa forma, para o autor é necessário considerar o grau de generalidade com que se pretende definir o tema. Então, é muito relativo à amplitude de todo esse significado, desse enfoque, né? E é necessário compreender com esse código que se organiza para formar palavras e, por conseguinte, vai formar frases, orações, e, portanto, a escrita pode ser definida como representação visível, durável da linguagem. Então, veja que o Coelho afirma a língua escrita é um objeto paradoxal, porque comporta simultaneamente dois polos, um aberto e outro fechado. O sistema fechado, a língua tem outras normas e regras e não pode ser alterada. Já não se pode inventar um outro jeito de escrever, porque a escrita tem sua história e as palavras têm suas origens, suas estruturas linguísticas, e vão carregando, assim, dessa forma, marcas milenares nesse percurso vivido pela humanidade. Então, apesar disso, é possível dizer que a língua é um sistema aberto porque permite tudo dizer. E a escrita, ela é um sistema fechado porque ela tem regras e normas que não permite tudo ser escrito a não ser aquilo que está na norma e na regra já estruturada da escrita, né? Então, nesse sentido, a codificação e decodificação da aprendizagem da leitura acontece de forma gradativa. O indivíduo conhece o código da língua, ele se apropria das letras, dos sons, mas o que significa isso?
Ele domina palavras e os seus sentidos e entende a relação entre as sentenças e os contextos e os textos, né? Ou seja, ele vai perceber o texto para além da palavra escrita e compreendendo sua relação com o contexto e também a produção e as exigências destes textos, né? O professor, como aquele que é responsável para estimular, para instruir, ele vai buscar oferecer aos alunos inúmeras oportunidades de aprender a ler usando procedimentos de bons leitores. Isso está no documento online chamado Brasil 97. A questão de codificar é a habilidade de dominar determinado código, né? E operar com ele para a produção da escrita, no caso da relação da escrita. Consequentemente, o domínio do código possibilita a decodificação para a leitura. Então, conhecer o código é ser capaz de codificar e decodificar para ler e escrever, e isso tudo é fundamental. Todavia, entender que o que se lê, o que se escreve, pressupõe do indivíduo a antecipação, a realização de inferências a partir de um contexto ou do conhecimento prévio que ele possui, no sentido de verificação de sua suposição. Então, em relação tanto à escrita propriamente quanto ao seu significado, isso está lá na obra Brasil 97 do MEC, né? Então, entretanto, os processos de aprendizagem da leitura, eles vão estar para a aprendizagem efetiva da leitura, no sentido de é necessário ir além das cartilhas, que até é um processo tradicional de desenvolver a codificação e decodificação, né? E é fundamental que os estudantes possam ter inúmeras oportunidades para a aprendizagem da leitura e da escrita. E nesse processo, dentro e fora da sala de aula, é que vai se ampliar essa habilidade, essa capacidade. Para isso é preciso possibilitar acesso a diversos textos, permitindo a decodificação, o entendimento dos diferentes gêneros, de forma que o aluno seja exposto desde o início da sua escolarização a questões centrais da produção da leitura. Como escrever? O que se pretende comunicar? Para quem comunicar, né? Então, a leitura, portanto, como processo de aprendizagem, ela pressupõe cognição, ela também pressupõe domínio e automatização, né? Primeiro, o aluno se apropria das funções, dos aspectos técnicos da atividade da leitura. Assim, ele vai relacionando os objetivos comunicativos da escrita. E aí também ele vai estabelecer relações entre a linguagem oral e a linguagem escrita. E quais seriam os pressupostos teóricos da psicolinguística da leitura? A psico você já sabe, psique, psicolinguística, a psicologia da língua, também contribui para o entendimento da leitura. E de acordo com Almeida, 2008, ele, no documento online que eu tive acesso aqui no portal de vocês, que está tudo ali, o estruturalismo europeu, ele convive com a teoria gerativo transformacional, e no caso também a norte-americana também, cujo principal representante é Chomsky. Para Chomsky, as crianças internalizarem regras gramaticais tornam-se capazes de produzir limitada sentença em determinada língua a partir de sua capacidade inata e específica. Então, a psicolinguística, estudo da língua, da linguística que envolve leitura e escrita, tem estudo desde 1950, o que mais nós buscamos apropriação aqui. E agora vamos falar sobre as estratégias da leitura textual literal, falando aqui da quarta unidade e a última da semana, tá? Estratégias da leitura e também aqui falando da leitura textual ou literal, né? Então, colocando aqui os objetivos, diferenciar a perspectiva da leitura moderna e tradicional e também
Desenvolver leituras verticais e horizontais adequadas aos objetivos do leitor. Vamos ver o que é isso, né? Incrementar as estratégias de leitura literal de um mesmo texto. Então, aqui nós vamos buscar o desafio aqui que fala sobre a sermão da 60ª, chamada Excerto, né? Será, porventura, estilo que hoje se usa nos púlpitos, um estilo tão dificultoso, um estilo tão afetado, um estilo tão encontrado em toda a arte e toda a natureza? Boa razão também é essa, o estilo há de ser muito fácil, muito natural. Por isso, aqui nesse texto fala que Cristo comparou o pregar ao semear, que compara Cristo ao pregar, ao semear, porque semear é uma arte que tem mais de natureza que de arte. Então vejam a ideia do semear aqui, né? Já que falo contra estilos modernos, quero alegar por mim estilo mais antigo pregador que houve no mundo. Qual foi ele? O mais antigo pregador que houve no mundo foi o céu. Suposto que o céu é pregador, deve ter sermões e deve ter palavras. E quais são esses sermões, essas palavras do céu? As palavras são as estrelas, os sermões são as composições, a ordem, a harmonia e o curso delas. Pregar há de ser como quem semeia e não como quem ladrilha ou azuleja. Não fez Deus o céu em xadrez de estrelas, como pregadores fazem o sermão em xadrez de palavras? De uma parte está brando, de outra parte há de estar negro, e se de uma parte está dia e de outra está noite, e se de uma parte dizem luz e de outra parte hão de dizer sombra, e de uma parte dizem desceu e de outra parte dizer subiu, basta que não havemos de ver um sermão de duas palavras em paz, então todas hão de estar sempre em fronteira com o seu contrário. Então, nesse sentido, também ele continua aqui dizendo: mas dir-me-eis, Padre, os pregadores de hoje não pregam do Evangelho, não pregam das Sagradas Escrituras? Pois como não pregam a palavra de Deus, esse é o mal, pregam palavras de Deus, mas não pregam a palavra de Deus. Então, o primeiro passo desse autor Vieira, 1960, página 107, ele fala que o primeiro passo para interpretarmos um texto é conhecer a sua literalidade. Então, o que é isso? Para algumas perguntas básicas deve estar respondido. Seu desafio é explorar o texto do padre Antônio Vieira, esse texto que eu acabei de ler, respondendo as seguintes perguntas. Qual o título do texto? Então, você vai responder essa pergunta lá no teu desafio. Qual o gênero do texto e o domínio discursivo que representa? Então, que tipo de texto é esse, né? Que informações literais estão registradas no texto? Então, veja as informações ali. Que variedade linguística foi usada no texto? Então, vai ter que responder também. Como o texto foi vinculado? Vinculado é que hoje você vai vincular um texto pelo WhatsApp, pelo Facebook. Na época do 1960 que foi reproduzido esse texto, mas esse texto é muito mais antigo, né? Como ele foi vinculado? Como ele foi publicado, hoje poderíamos dizer. Como alcançou o público-alvo? Como ele chegou nas pessoas, né? Através do quê? Que estratégias de articulação entre partes do texto foram utilizadas pelo autor? Então, o texto chama Sermão da 60ª. Lembra que eu falei lá o título? Então, o que ele trata? Ele trata de um sermão, de um discurso oral. Então, você vai ter que estar respondendo, né? O que o padre questiona? O que ele critica? O estilo, né? Na letra D, o orador usa a norma culta da língua, um vocabulário rico, que é pouco comum, né? E na letra E, esse sermão foi elaborado para ser proferido dos púlpitos. Então, nos altares das igrejas,
Então, ele vai vinculado por livro, por meio de livros, né? Não tinha WhatsApp nem Facebook. Então, o autor produz frases complexas, isso é verdade, utilizando coordenações e subordinações variadas. Então, gente, tem aí um desafio para vocês que não é tão difícil, não. Tem que responder as questões aí. E vamos aqui ao nosso infográfico para ver se vocês, para fazer uma síntese aí sobre os tipos de leituras e suas características. Então, vamos falar sobre isso aqui. Então, nós temos a leitura textual literal. O que é? Literalmente, nós vamos ler aquilo que está escrito, né? É a leitura horizontal. Nós vamos ter a leitura vertical e a leitura, estratégias de leitura. Então, a visão tradicional é decodificar. A visão moderna é construir sentido. A visão na leitura vertical, né? É profunda, reflexiva e analítica, textual e literal, né? E contextual, por que é contextual? Porque você lê nas entrelinhas, na cultura, na visão cultural intertextual. Intertextual é de um texto para o outro. E aí, na visão leitura horizontal, é superficial, uma estrutura de títulos, subtítulos, etc. e tal. E na leitura de textual literal, nós vamos identificar o gênero do texto, o domínio discursivo, a linguagem, o veículo, as informações. Veículo, o que é um veículo? Aí não é um carro, tá? Veículo é se é do jornal, se é do livro, se é de outras informações que hoje nós temos das mídias sociais, né? Das redes sociais, né? Então você tem aí. Então, nesse sentido aí, nós temos a leitura textual literal, gênero do texto, as informações que através dos veículos de informação, a horizontal, que é a estrutura de títulos e subtítulos, a vertical, que é profunda na questão da reflexão e análise, né? E na intenção de literal, textual, contextual, cultural e intertextual, bem interessante. E a leitura propriamente dita na visão tradicional de decodificar, na visão moderna de construir sentido. E por fim, aí também entender todos esses aspectos nas estratégias de leitura. Então, seguindo aqui, vamos à questão do conteúdo dessa última semana, que vai estar baseado em quê? No fundamento da língua portuguesa. Quais são esses fundamentos? E esse conteúdo, então, vai trazer estratégias de leituras e suas concepções. A leitura é um processo que o leitor constrói. E o que ele constrói? Significados para o texto. Para isso, ele deve considerar o conhecimento que ele possui sobre o tema. Além disso, sobre o autor, sobre o sistema de escrita, sobre o gênero textual. E assim, o leitor também deve considerar o que busca no texto. Então, às vezes, você está buscando já algo que é o teu interesse, né? Então, as informações do texto não são extraídas a partir de cada letra ou de cada palavra, mas do significado que junta as formas. Então, nós queremos buscar um tema, um assunto, né? E nessa busca, nesse interesse, o leitor vai aí considerando o texto que para ele faz sentido, né? Já nessa preocupação. A leitura moderna, tradicional, tem diferença, é claro. Isso nos estudos realizados na área linguística, os conceitos sobre a leitura também sofreram variações. Nessa esteira, nessa linha, as três principais perspectivas são a leitura ascendente, né, estruturalista ascendente, e a leitura descendente construtivista. E além de tudo isso, tem a terceira ainda concepção, a terceira perspectiva, a leitura socio-interacionista do interacionismo, né? Então, o que vai conhecer, o que você vai conhecer melhor
cada uma delas. A leitura ascendente. A leitura ascendente, ela vai ser o ensino da leitura tradicional e é fundamentada na concepção de leitura ascendente. O que Kleiman fala, alguns definem com essa leitura como processo de decodificação, no sentido de decodificação sonora das unidades linguísticas. O sentido da leitura só pode sair da página impressa. Então, você tem aí a questão da primeira perspectiva, né, ascendente. Já a leitura descendente, na perspectiva da leitura de uma linha construtivista, segundo Figueiredo, em 1985, ele vai colocar o seguinte, ele vai colocar que essa linha, a leitura é considerada um complexo processo psicolinguístico, e o leitor vai atingir o sentido do texto a partir do conhecimento de mundo e da criação de hipóteses. Então, vamos para a terceira, a leitura socio-interacionista. Nessa perspectiva, ela está relacionada à psicolinguística, dos esquemas e a teoria pragmática. Nessa filosofia pragmática, aqui a leitura ocorre a partir de dois movimentos anteriores, o ascendente e o descendente. Isso significa que ocorre a integração entre a informação que o leitor encontra no texto impresso e o conhecimento imundo de suas vivências, o que se conhece por perspectiva moderna. Então, as leituras verticais e horizontais, que já falava lá no infográfico, elas são classificadas de forma por pesquisadores da área, no sentido que aqui apresenta a proposta de Nascimento 2009, baseado nos tipos de leitor de Santaella. Para esses autores, são 4 tipos de leitura que você pode ver a seguir. A leitura contemplativa, meditativa, de acordo com o pesquisador Nascimento, é a leitura típica do livro, né? Nela, o leitor se identifica, se dedica a uma leitura aprofundada, também chamada de vertical. Já na leitura movente para o Nascimento, a leitura típica da cidade, o leitor que recebe estímulos, as pessoas passam na rua, ou tem o outdoor, tem a buzina, um anúncio, o carro. De acordo com esse autor, é a leitura industrializada, a produção de série. O leitor descobre um mundo muito maior que imaginava. Ele conhece por meio de jornais, de revistas, das publicidades, da fotografia, do rádio, da televisão, do sistema. O Nascimento coloca essa leitura movente, fragmentária. E aí a leitura imersa, virtual, a leitura que se centra na era digital, né? Então, o leitor faz seleções para não se perder na virtualidade, no mundo virtual, no mundo contemporâneo nosso. O Nascimento, 2009, ele continua falando que o imersivo, ele tem ou deveria ter consciência que o mundo é muito maior do que ele pode abraçar e escolhe uma infinidade de textos à sua disposição, todos à distância de poucos cliques. O texto, os caminhos que lhe interessam, que deseja. Leitura oral, dialógica, o Nascimento 2009 coloca aqui, entre os tipos de leituras anteriores citados por Santaella, essa quarta classificação que ele evidenciou chama-se a leitura contemplativa. Trata-se de uma leitura coletiva em que alguém narra a partir de um registro escrito ou não, os demais espectadores e leitores também vão estar nesse mesmo patamar. As estratégias de leitura literal de um texto, leituras literais do texto, são relações de compreensão de leitura. Esses níveis são 3, de acordo com a taxonomia de Barré, apresentada por Allende e Candemari. O nível de compreensão literal, o nível de compreensão interpretativa ou inferencial, como queiram, o nível de compreensão crítica. Então, a compreensão literal trata de uma reorganização de ideias e, portanto, as informações e outros elementos do texto a partir de
atividades de classificação, de esboço, de resumo e de síntese. Então, assim, cada uma dessas atividades possui um objetivo na leitura. Como você pode seguir? A classificação. Então, o que é a classificação? É a localização de categorias que aparecem no texto, como pessoas, lugares, ações, fatos, né? E o esboço é a reprodução do texto em forma de esquema, usa frases, usa representações ou disposições gráficas para esboçar esse texto. E além ainda temos o resumo, que é a condensação do texto que ocorre por meio de frases que narram os elementos ou fatos principais. E ainda tem o resumo, tem a síntese, conversão de diversas ideias, fatos ou elementos por meio de amplas formulações nessa síntese, né? Então, chegamos ao final aqui, falando então dos fundamentos da língua portuguesa e, enfim, da leitura e da escrita e suas concepções, né? Falando para vocês, então, que a aula está gravada, com acesso para vocês a qualquer tempo, né? E desejando, então, a todos aí uma boa noite e que vocês possam aproveitar a disciplina do mês de outubro, né? E não esquecer do lembrete. Nós temos um momento review para ser construído e ser postado até a terceira semana, né? Nós temos o portal para ser desenvolvidas e respondidas as atividades necessárias aqui, né, na compreensão de cada conteúdo, de cada unidade, né? E também temos a preocupação em estar estudando e aí analisando o aspecto de leitura e, enfim, de entendimento e compreensão para a prova da quarta semana. Então, portanto, aí, desafiando vocês a muitos estudos para que tenhamos muito sucesso no final da quarta semana. Então, uma boa noite a todos, muito obrigado pela atenção e pode acessar a qualquer momento, porque essa aula foi gravada propriamente para a turma de letras, né? E SensoPEG. E desejando em nome da SensoPEG uma boa noite, uma ótima semana. Semana que vem estaremos juntos na quinta-feira com vocês. Muito obrigado e boa noite.